Uma história rica, marcada por fé, perseverança, missões e impacto social. Seu surgimento está intrinsecamente ligado ao movimento protestante, mais especificamente à tradição batista que se desenvolveu a partir do século XVII na Europa e se expandiu com força nos Estados Unidos. Foi a partir deste país que a fé batista alcançou o Brasil, encontrando solo fértil para florescer. As origens do movimento batista. O movimento batista surgiu na Inglaterra no início do século XVII, como parte das correntes reformadoras que buscavam uma fé mais pura, livre das imposições do Estado e da estrutura da Igreja Anglicana. Um dos principais distintivos dos batistas era, e ainda é, a defesa do batismo de crentes, por imersão, ou seja, apenas aqueles que professam pessoalmente sua fé em Jesus Cristo devem ser batizados. Outro pilar fundamental é a autonomia da igreja local e a liberdade religiosa, algo extremamente revolucionário para a época. Com a perseguição na Europa, muitos batistas migraram para os Estados Unidos, onde o movimento cresceu exponencialmente, tornando-se uma das principais expressões do protestantismo naquele país. Os Estados Unidos se tornaram, então, a principal base missionária para o envio de obreiros ao exterior, inclusive para a América Latina. A chegada dos batistas ao Brasil. A presença batista no Brasil remonta ao século XIX, mais precisamente ao ano de 1871, quando o imigrante americano Edward Lane organizou uma igreja batista na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado de São Paulo. Lane era membro da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e havia imigrado para o Brasil após a Guerra Civil Americana. Santa Bárbara do Oeste era um dos principais destinos de sulistas americanos que buscavam reconstruir suas vidas fora dos Estados Unidos. Lane, junto com outros imigrantes, fundou a primeira igreja batista do Brasil naquele local. No entanto, essa igreja inicialmente atendia apenas os colonos americanos e realizava os cultos em inglês. O verdadeiro marco da expansão batista entre os brasileiros se deu alguns anos depois, com a chegada do missionário William Bach Bagby e sua esposa Annie Luther Bagby, juntamente com o casal Zacarias Taylor, Z.C. Taylor e Kate Taylor. Eles desembarcaram no Brasil em 1881, inicialmente em Salvador, BA, e depois se estabeleceram no Rio de Janeiro. A missão destes casais era clara: evangelizar os brasileiros. Ao contrário do grupo de Edward Lane, que atuava junto à comunidade americana, os Bagby e os Taylor aprenderam o idioma, inseriram-se na cultura local e fundaram igrejas com o objetivo de alcançar os brasileiros. A expansão da obra batista no Brasil. Em 1882, foi fundada a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, com um culto em português e já com conversos brasileiros. A partir daí, iniciou-se uma expansão significativa da fé batista pelo Brasil. Missionários foram enviados a outros estados e novas igrejas foram sendo organizadas, como em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Um fator crucial para o crescimento batista foi o investimento na educação e na formação teológica. Em 1902, foi fundado o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, no Recife, com o objetivo de formar pastores e líderes. Anos depois, outras instituições semelhantes foram surgindo em diferentes regiões. Também foi marcante o trabalho social e educacional dos batistas. Escolas, orfanatos, hospitais e casas de apoio foram sendo criados. O lema de muitos desses missionários era pregar o Evangelho e cuidar das necessidades do povo. Isso trouxe não apenas conversões, mas reconhecimento e respeito da sociedade. A Organização Nacional dos Batistas, com o aumento das igrejas e a necessidade de organização, foi criada, em 1907, a Convenção Batista Brasileira, CBB. Esse evento ocorreu durante a primeira Assembleia Convencional, realizada na cidade de Salvador. A convenção passou a reunir as igrejas batistas brasileiras em torno de objetivos comuns, como missões, educação, literatura cristã e ação social. Ainda em 1907, foi criado o Jornal Batista, que se tornou o principal meio de comunicação entre as igrejas. Em 1908, nasceu a Casa Publicadora Batista, com o intuito de produzir e distribuir literatura cristã batista, como revistas de escola dominical, hinários e livros. Outro marco importante foi a fundação das Juntas Missionárias, a Junta de Missões Nacionais, 1911, e a Junta de Missões Mundiais, 1940, que passaram a coordenar os esforços de evangelização em território nacional e internacional, respectivamente.
Doutrinas e práticas batista. As igrejas batistas mantêm algumas crenças fundamentais que as distinguem: a autoridade suprema da Bíblia como regra de fé e prática, o batismo de crentes por imersão, a ceia do Senhor como ordenança simbólica, a autonomia da igreja local, a liberdade religiosa e de consciência, a separação entre igreja e Estado. Além disso, os batistas sempre valorizaram a educação bíblica, com um forte ênfase na escola bíblica dominical, nos estudos doutrinários e na capacitação de obreiros leigos. Diversificação e novos movimentos. Com o passar dos anos, o movimento batista foi se diversificando. A Convenção Batista Brasileira seguiu uma linha mais conservadora e tradicional, mas ao longo do século XX surgiram outros grupos, como Convenção Batista Nacional, CBN, fundada em 1965, por igrejas batistas que adotaram práticas pentecostais. Convenções regionais. Diversas convenções estaduais e regionais surgiram para atender demandas locais. Igrejas independentes. Há também igrejas batistas que optam por não se filiar a nenhuma convenção. Apesar das diferenças, muitas dessas igrejas continuam a se identificar com os princípios batistas básicos. Os batistas na atualidade. Hoje, os batistas representam uma das maiores denominações evangélicas no Brasil. Estima-se que existam mais de 8.000 igrejas filiadas à CBB, além de outras milhares ligadas à CBN e a grupos independentes. A influência batista se faz presente na música, na literatura, na política e na sociedade como um todo. Entre os principais ministérios desenvolvidos pelas igrejas batistas, destacam-se missões nacionais e internacionais, educação teológica e formação de líderes, projetos sociais nas áreas de saúde, educação e combate à pobreza, eventos como congressos, acampamentos e encontros de jovens e famílias, produção de conteúdo cristão, como revistas, programas de rádio, podcasts e transmissões online. Contribuições culturais e sociais. As igrejas batistas tiveram um papel relevante em várias frentes. No campo educacional, foram pioneiras na alfabetização de adultos e na promoção do ensino cristão. No campo social, destacaram-se no cuidado com órfãos, viúvas e populações vulneráveis. Muitas igrejas se tornaram verdadeiros centros comunitários, oferecendo assistência jurídica, médica e psicológica. No campo político, batistas estiveram entre os primeiros a defender a liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado e os direitos civis. A forte ênfase na leitura da Bíblia e na educação também contribuiu para formar cidadãos conscientes e atuantes. Desafios e perspectivas futuras. Apesar do crescimento, as igrejas batistas enfrentam desafios como a necessidade de renovação e contextualização sem perder os princípios doutrinários, a conscientização da juventude sobre a fé batista e sua relevância, o combate à superficialidade espiritual e ao sincretismo religioso, a formação de líderes comprometidos com a palavra e com a sociedade. Por outro lado, há muitas oportunidades: o uso da tecnologia para evangelizar e discipular, a missão urbana e o alcance das grandes cidades, a valorização das igrejas locais como comunidades de transformação. A história da Igreja Batista no Brasil é uma história de fé, perseverança, sacrifício e amor. Desde os primeiros cultos em Santa Bárbara do Oeste até os templos urbanos e as igrejas no sertão, os batistas deixaram uma marca profunda no cenário evangélico brasileiro. Ao manterem firme a palavra de Deus como base, e ao se adaptarem aos novos tempos com sabedoria, os batistas têm tudo para continuar sendo luz no Brasil por muitas gerações. Na terra do Brasil, um povo se levantou, com a Bíblia na mão e o coração cheio de amor. Vieram com coragem, com missão no coração, pra anunciar Jesus a salvação. Com fé, com zelo e oração, ergueram templos de adoração, na palavra firmados com amor e ação. São batistas, são irmãos. Somos batista, povo de fé, firmes
detém. Batizamos por amor e convicção. Vivemos pra Cristo, nossa missão. Padre e Taylor semearam com ardor, em cada canto proclamaram o Senhor. Da escola dominical a lição de amor, louvamos ao Cordeiro, nosso Redentor. Em liberdade e verdade andamos, com a Bíblia como luz caminhamos pelas cidades, nos sertões, no coração do povo, a chama acesa de novo. Somos Batista, povo de fé, firmes na rocha, ninguém nos detém. Batizamos por amor e convicção. Vivemos pra Cristo, nossa missão. E cada igreja é um farol, anunciando a luz do sol, de justiça, graça e paz. Nosso testemunho jamais se desfaz. Somos Batista, povo de fé, firmes na rocha, ninguém nos detém. Batizamos por amor e convicção. Vivemos pra Cristo, nossa missão. E cada igreja é um farol, anunciando a luz do sol, de justiça, graça e paz. Nosso testemunho jamais se desfaz. Somos Batista e o amor é nossa bandeira, servindo ao reino de maneira verdadeira.